Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e esse é o canal Computação 2.0. Nesse vídeo eu vou tentar dar uma geral em cima do GDScript. Mostrar alguns comandos, mostrar a estrutura dele, para que no próximo vídeo a gente já possa fazer alguma coisa. Muito bem, eu estou aqui com o meu Godot aberto. Eu vou clicar em criar para criar um novo projeto. Eu vou chamar aula GD Script assim. Bom, eu vou, se você quiser colocar você pode escolher uma pasta. Para essa aula eu vou deixar do jeito que está aqui nos meus documentos. E eu vou clicar em criar. Estou aqui com o meu GDScript aberto. Eu vou selecionar cena 2D. O nó 2D já está selecionado. Eu vou clicar nele duas vezes, vou mudar para cena. Vou salvar a minha cena. Ele apareceu já como cena. Salvar. Pronto. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que... Como hoje nós vamos trabalhar só com script, não vou precisar colocar nada aqui. Muito bem. Aonde que eu adiciono um script à minha cena? Neste ícone aqui, ó, que parece um papiro com um maisinho verde. Ou então você venha no nó, botão direito e adicionar um script. Você pode fazer das duas formas. Vou clicar aqui. Ele vai me dar um nome. Aqui a pasta onde o meu script vai estar salvo. Se eu clicar nela, vai estar justamente onde estão os meus arquivos. Ele chamou de cena GD, porque ele pega o GD, seria a pasta do script, né, a extensão do script. Vou deixar como cena mesmo. Eu posso mudar o nome, não tem problema. Aqui a gente tem vários outros nós. Aqui eu vou manter nesse padrão aqui, não vamos mexer nisso, tá? A linguagem, no caso aqui, é GDScript, né? Tem como você pôr C#, mas o curso eu vou focar em GDScript. É só clicar em criar. Ele criou aqui o meu script. Algumas informações básicas do script. Extend Node 2D, ou seja, quer dizer que ele está importando todas as bibliotecas desse nó 2D. Normalmente você tem duas funções, a função read, tá? E a função process, delta. Como eu estou usando o GD, o Godot 4.3, aqui aparece isso daqui, apontando para um void. Se você usar outras versões, vai aparecer desta forma aqui. Não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Bom, essas duas funções são importantíssimas, tá? Por quê? Você tem a função read e a função process. O que é a função read? Quando você starta o seu jogo, por exemplo aqui, né? Ele vai, primeira coisa, ele vai no read. O read serve para você inicializar suas variáveis, né? Para você inicializar suas variáveis. Então, por exemplo, eu vou usar um comandinho print, que é para imprimir alguma coisa na tela. Vou escrever assim: o jogo começou.
vou aqui, vou rodar. Toda vez que você roda, ele pede para você anexar uma primeira cena. Você pode, como eu só tenho uma cena, eu posso vir a cena atual ou selecionar, clico aqui, abrir. Pronto. Aí. Se você olhar aqui, apareceu, o jogo começou. Então, o Bridge serve para você inicializar as variáveis, ou seja, toda vez que você rodar o seu jogo, ele vai primeiro no Bridge, tá? E o Process, ele é uma função que vai atualizando o seu jogo por causa desse delta aqui. Esse delta faz o quê? Imagine que você está fazendo uma animação. Esse delta é responsável pela atualização dos movimentos da sua animação. Como nós estamos vendo scripts, eu vou apagar esse read aqui. Opa, cometi uma gafe. Vou tirar daqui, tá vendo esse pass? Para que serve esse comandinho pass? Quando sua função está vazia, não tem nada. Então eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui. Agora sim, eu não tinha visto, eu tinha cometido um engano. Agora, mas vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá, o jogo começou. Eu vou apagar esse cara aqui. E eu vou ficar só com a função process, tá? Se você quiser, depois que você apagou, eu quero criar o read. É só você dar um func. Ele já traz para você, tá? Bom, antes da gente começar, eu vou colocar aqui, por exemplo, comentário. Qual que é o comando de comentário? Você consegue comentar linha a linha, tá? É a cerquilha, ó, teste. Vou rodar. Não vai fazer nada, ó. Não fez nada, certo? Agora, se eu tiro a cerquilha e rodo, olha, né? Você viu que aqui ele já apareceu um erro na linha 1, ó, por causa disso. O que é esse teste? Não sabe, tá? Então, vamos lá. Como que eu defino uma variável? Então vamos fazer aqui bem didaticamente. Definir variáveis. Eu vou colocar var, a palavrinha var, o nome da variável igual e o valor, né? O igual a gente chama de atribuição, ou seja, eu estou atribuindo esse valor a essa variável, ok? O que eu quero dizer com isso? Como o GDScript é uma ideia, vamos dizer assim, do Python, ele é dinamicamente tipado. Então, esse valor aqui já atribui o tipo da variável. Por exemplo, vamos supor assim, var número igual a 10. Var palavra igual a 10. Então aqui eu tenho o inteiro, aqui eu tenho o que a gente chama de string ou cadeia de caracteres em português. E aqui, por exemplo, eu tenho um tipo float, um tipo ponto flutuante, né? Muito bem. Vamos supor que eu queira imprimir esses valores aqui. Olha lá, olha a diferença que acontece. Print número. Então, vou rodar. Ó, imprimiu várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque por causa do delta, né? Por causa do delta. Ok? Porque o delta fica como se fosse um looping eterno.
Agora, se eu jogar o print aqui, vou deixar o PES aqui. Vamos ver se funciona, senão depois eu uso um read. Aí não deu um erro porque ele não reconheceu. Então eu vou fazer o seguinte, né? Vamos fazer outra coisa. Eu vou colocar de volta o read. Aí, e aqui eu vou pôr print número. Pronto. Vamos rodar. Olha lá, apareceu 10 aqui. Posso escrever assim, se eu quiser, ó. Valor de número, 2 pontos, vírgula. Tá aí. Muito bem. Uma diferença que a gente tem que ser dada aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou somar número mais número, né? E vou somar palavra mais palavra. Vamos ver o que acontece. Quando eu somo duas variáveis numéricas, eu vou ter uma soma normal. Quando eu uso mais em variáveis do tipo string, eu tenho o que a gente chama de concatenação. É como se eu juntasse as duas strings. Ok? E a mesma coisa poderia acontecer aqui, né? Vamos jogar aqui número 2 e número 2. Eu vou tirar isso aqui que eu não vou usar isso agora. Vou usar só o read. Deu a soma dos números ponto flutuante, né? 10, 20.9. Vamos tirar isso daqui e vamos rodar aqui. Vamos ver se ele faz a conta. Fez, ó, 10, 20, 45. Tá? Então, declaração de variáveis é isso, né? Que outras variáveis eu poderia ter? Por exemplo, eu posso ter uma variável booleana, verdadeiro ou falso. Então, true ou false, tipo assim, né? Var verdadeiro igual a true. Var falso igual a false. Certo? E aí depois a gente, né, vamos fazer alguma operação aí de verdadeiro ou falso. Muito bem. Então, tá aí. Isso são variáveis. Por quê? Porque a variável, o que eu posso fazer na variável? Eu posso mudar. Então eu vou criar umas variáveis aqui diferentes pra gente. Então eu vou criar uma var, vou chamar de vida. Lembrando de jogo, né? 100 é um inteiro. Var, vou chamar nome e vou pôr um nome aqui, por exemplo, Mario Bros. E vou criar uma outra var que eu vou chamar energia, que é igual a 0.75, que é um tipo float. Aqui é um tipo float, aqui é um tipo string, né? Então, por exemplo, eu poderia imprimi-las, né? Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar o que é uma variável. Por exemplo, eu vou chamar, vamos supor, vida é igual a vida mais 1. E agora eu vou dar um print na variável vida. Olha lá, foi para 101. Então eu consigo atualizar. É a mesma coisa se eu fizesse assim, ó. Nome
é igual a nome mais, vou pôr aspas com espaço, mais, vamos ver se eu acerto o nome, acho que é assim, Luigi, alguma coisa parecida. E eu vou dar um print nome. Então eu estou adicionando a string nome, um espaço mais Luigi. Posso até fechar aqui, ó. Tá vendo? Agora o nome, toda vez que eu imprimir nome, ele vai imprimir isso. Então veja, a variável, o próprio nome diz, varia. Eu posso atualizar essa variável quantas vezes eu quiser. E existe um outro tipo que a gente não atualiza, que é a constante, né? O próprio nome já diz. Então, normalmente a gente usa constantes para inicializar alguma coisa. Então, eu posso, para eu definir uma constante, eu ponho const, por exemplo, max vida, igual a 100. Né? Então, aqui eu estou definindo uma constante. Então, vou dar um max vida é igual a max vida mais 50. Olha, aqui ele já deu um erro. Já deu um erro. Não posso atribuir um novo valor a uma constante, porque o próprio nome já diz. Você tem que sempre atualizar isso daqui. Ok? Então, essa é a diferença de variável para constante. Bom, então vamos lá. Vamos adiante. Vamos a deixa eu apagar isso daqui. Vamos a um comando de seleção, né? Então eu vou criar aqui umas variáveis, var pontos, ou melhor, né? Antes de eu falar disso, vamos falar de operadores, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho var n1 igual a 10, var n2 igual a 20. Então, o que eu posso ter? Quais são os meus operadores? Vamos pôr aqui. Operadores aritméticos. Eu posso ter o seguinte. Então, vamos lá. Print n1 mais n2. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para... Posso ter subtração. Posso ter a multiplicação, que é o asterístico. Posso ter a divisão. E eu posso ter um módulo. O que é o módulo? É o porcento. O que você faz com o módulo? Ele vai te retornar o resto da divisão inteira, né? Ou zero ou algo diferente de zero. Então, vamos ver aqui. Olha lá. 10 mais 20, 30. 10 menos 20 menos 10. 10 vezes 20, 200. Né? 10 dividido por N2 deu zero. Por quê? Né? Porque isso aqui é um inteiro, né? Ele corta. Então, por exemplo, se eu tivesse posto assim, ó, ele ia entender que isso aqui ia ser um float, né? Opa, e aqui já deu um erro, porque esse número não é inteiro. O mod só pode ser usado com números inteiros. Então, eu vou até comentar aqui e vou atualizar. Olha aqui, já deu meio, né? Deu meio. Então, e ainda você tem uma outra, vamos ver se tem aqui, no Python tem, mas eu não sei se aqui no, que é a divisão inteira, que é o barra barra. Não tem, né? Não tem. Então é isso. Então assim, o mod eu só vou usar com divisões inteiras.
É muito útil quando você aprende programação para você selecionar se o número é par ou o número é ímpar, né? Então, esse aqui são os relacionais, são os aritméticos, tá? Então, é o mais, o menos, multiplicação, divisão e módulo. Você tem o que a gente chama de relacional, que compara um valor com o outro, que é, por exemplo, igual igual, né? Para ver se eles são iguais, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um pouquinho diferente. N1 é igual a N2, dois pontos, e aí eu vou dar um espaço aqui, N1 igual a N2. Não confundir com a atribuição é um igual só. O igual que a gente usa na matemática, aqui dentro, vai ser o igual igual. Então vamos lá. N1 é maior que o N2. Então vou pôr maior. Opa, um pouquinho só que eu errei aqui. O N é menor. Esse cara é maior, igual. Maior, igual. Esse cara menor, igual. Menor, igual. Então, que respostas nós teremos dos relacionais? Verdadeiro ou falso? Se for uma verdade, true. Se isso aqui for uma verdade, é true. Se não, é falso. Vamos ver. Olha lá. N1 é igual a N2? Falso. N1 maior que N2 também é falso, porque é 10, né? N1 é menor que N2? Verdadeiro, porque 10 é menor que 20. N1 é maior ou igual a N2? É falso, porque ele não é nem maior e nem igual. N1 é menor ou igual a N2? Verdade, porque 10 é menor, não igual, mas menor. Então, por exemplo, vou trocar tudo para 10 aqui, ó. 10 e 10, vou rodar de novo. Olha o que a gente tem. N1 é igual a N2, verdadeiro. O maior e menor ficam falsos. Agora, maior igual e menor igual ficam verdadeiros porque o igual prevalece. Ok? Muito bem. Dito isso, a gente já pode começar a brincar com if. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho N1. Vou apagar esse N2 aqui. Tá? Vamos começar aqui. Vou manter. Vamos jogar 20. Então, olha lá. If N1 é maior que N2, o if aqui sempre termina com dois pontos. Se for, eu vou mandar imprimir verdadeiro. Verdadeiro. Então o if funciona assim. Se isso aqui for verdade, ele imprime isso. Se isso aqui for falso, ele não entra aqui e continua o programa. Então eu vou, para exemplificar, eu vou pôr uma linha aqui, vou dar um print. Vou pôr aqui, jogo continua. Então veja, vamos rodar. Só imprimir o jogo continua. Por quê? N1 é maior que N2? Não, é falso, né? Ele é falso. Então vamos colocar que o N2 aqui, na verdade agora, é 9. Olha o que acontece. Verdadeiro, porque 10 é maior que 9. Então ele entra aqui, executa e cai fora, né? Por exemplo, um outro exemplo que a gente poderia dar. Vamos manter aqui, por enquanto. Eu vou pegar aqui o N1 e vou mudar aqui para inteiro, né? Vamos ver se o número é par. Então 10 mod 2
for igual a zero, ou seja, se o resto dessa divisão for zero, quer dizer que meu número é par. Então vamos lá. Opa, perdão. Eu pus o 10 aqui, pensei o 10 e pus a variável junto. Então eu vou digitar aqui par. Olha lá. Rodando. Par. Vou colocar aqui agora outro número, 5. Opa. Aqui. Perdão. O jogo continua. Por quê? Porque 9 mod 2 vai dar resto. E o resto é diferente de zero. Então ele não é par. Bom, para melhorar esse jogo, esse programa, esse script, o if tem um comandinho parceiro dele, que é o else. O que o else faz? Se isso aqui for falso, eu executo o que tiver dentro do else. Então posso fazer assim, ó, print ímpar. Vamos rodar lá. Olha só. Saiu ímpar, né? Porque ele não é par. Então vamos mudar isso aqui para 4. Olha lá. Né? Vamos ver o que deu. Deu par. Muito bem. Eu posso, dentro de um else, ter um if, né? Por exemplo, vamos supor que aqui, deixa eu mudar aqui a ideia, isso aqui eu vou chamar de pontos. Pontos eu vou inicializar com 80 pontos. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. If se pontos for maior que 90, 2 pontos, eu vou imprimir print você está no nível A. Ok? Se não, if pontos for maior que 70, você está no nível B. E aqui eu posso ter um else, caso não for um nem o outro, né? Caso não for um nem o outro, print você está no nível C. Bom, vamos testar aqui. Opa, esqueci de pôr um parênteses aqui para uma string. Pronto. Beleza. Então, olha o 80. 80 vai cair justamente aqui, no nível B. Ó, vamos rodar. Olha lá, você está no nível B. Por que isso? Porque isso aqui fica falso. Porque meus pontos são 80, não é maior que 90. Se fosse 100, ele cairia logo aqui e o resto não seria executado. Então ele vai para o else. Aí ele pergunta, pontos é maior que 70? Sim, é 80. Então tá aqui. Ele entra aqui. Se meus pontos fossem inferiores a 70, aí ele entraria aqui. Por exemplo, imagina que meus pontos é 50. Olha lá, nível C. Aí, vamos lá, ponto 100. Ele vai cair no nível A. Certo?
Isso é uma forma. O GDScript tem uma forma da gente trabalhar, concatenar esse cara aqui, ó. Ele tem um comandinho chamado elif. O elif significa else if. Só que aí você consegue eliminar uma linha. Então, ó, veja. É a mesma coisa que eu tinha escrito anteriormente. Vou pôr 80. Olha lá. E aqui eu tenho que dar um tab para cá. E aqui também. Agora eu tenho que arrumar isso aqui. Como que eu arrumo? Você pode marcar, apertar Shift Tab, que ele volta 1. Na verdade, deixa eu ver, else if, tá, aqui tá errado, aqui tem que vir para cá. Beleza, agora tá certinho. Vamos lá. Rodou. Vamos ver o que a gente tem. Você está no nível B. Então tá aí. Muito bem. Tranquilo? Muito bem. Para não ficar algo muito extenso, eu vou dividir essa aula em duas partes. Então a gente vai parar por aqui no if. Na aula que vem a gente continua e a gente já vai entrar nos laços de repetição. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Clica no sininho para ter novas notificações. Comenta nos comentários o que você achou dessa aula, se ficou alguma coisa em dúvida. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!